Olá, este é o último filme Contos de Cinema e Humor. Eu sou Roberto Machado Júnior, autor do livro que dá nome a este podcast, e vou te acompanhar em leituras interpretadas dos contos que fazem parte dessa coletânea inspirada no universo do cinema. Mas não só do cinema, também tem histórias bem humoradas que vão fazer você esperar até o final. No episódio de hoje vamos conhecer a história de um vendedor de enciclopédias. Numa cidadezinha pacata do interior de Goiás, ele acaba testemunhando algo, digamos, impossível de acontecer. E de quebra conhece o homem mais homem do Brasil. O conto se chama O Grande Átila. Nas precárias e enlameadas estradas de Goiás, um vendedor de enciclopédias sacolejou por cerca de 6 horas num ônibus empoeirado até chegar a Urutaí, localizada no sudoeste do estado, a 560 quilômetros de Brasília, com cerca de 2.000 habitantes. O ano era 1967. Por telegrama, marcara visitas no dia seguinte para oferecer seu produto, os 22 volumes da Enciclopédia Barça. Tinha 36 anos, era moreno, alto e bem apessoado. Mas seu rosto afável estava contraído naquela noite. A longa viagem o deixara cansado. Havia também um sentimento de desinteresse que lhe perturbava toda vez que visitava uma cidade do interior. E Urutaí não tinha nada que o agradasse, exceto alguns potenciais compradores. Uma cidade é sempre a mesma cidade, pensava, enquanto caminhava da estação rodoviária para o hotel. Vestia terno de linho branco, gravata azul marinho e um velho par de sapatos Vulcabras que lhe provocava bolhas na sola do pé. Hospedou-se no Hotel Danúbio, o único da região, um pequeno edifício dos anos 1930 com janelas largas nos andares superiores e colunatas na entrada. Pagou a adiantada diária, subiu ao quarto, trancou a porta, colocou a valise com um livro demonstrativo sobre uma tosca escrivaninha de madeira encardida, limpou a poeira dos sapatos com a toalha de rosto, abriu a janela que dava para a rua principal e exclamou para fora: "Que cidadezinha de merda!" Tomou banho, vestiu o mesmo terno de linho branco, a única roupa que trouxera, e desceu para o restaurante do hotel, onde lhe serviram uma sopa de legumes morna e sem tempero. O relógio de corda na parede da recepção badalou, marcando 8h30. A noite estava quente e ele resolveu perambular pelas ruas próximas para ajudar a digestão. Desceu a rua em passos lentos até dobrar a esquina. Encontrou uma praça circular que abrigava um coreto de madeira cercado por um jardim com plantas ornamentais. O local mal iluminado parecia deserto, embora ele ouvisse ao longe uma algazarra. Ao se aproximar do coreto, notou um cartaz apoiado num cavalete, onde se lia em grandes letras vermelhas: "Sexo ao vivo, O Grande Átila, Cine Guarani, 21h". A primeira reação foi se perguntar: não há decência nesse fundão de mundo? Refletiu por mais alguns minutos e decidiu que não voltaria ao hotel sem conferir o que o anúncio prometia. Poucos metros à frente do coreto encontrou um taxista que dormitava no banco de um carro estacionado. Pediu que o levasse ao cinema. O sujeito se limitou a apontar o fim da praça, onde o nome Cine Guarani cintilava em neon azul. Na bilheteria retirou o ingresso. Atravessou apressadamente o hall, afastou o reposteiro de veludo vermelho e entrou no recinto onde aconteceria o espetáculo. O amplo salão comportava cerca de 150 pessoas sentadas, mas estava com o dobro da ocupação. Transbordava de homens das mais diversas idades. No mezanino, amontoavam-se rapazes que fumavam e faziam a algazarra que ele ouvira da praça. Buscou uma cadeira vazia, mas só encontrou lugar no fundo. Ficou de pé ao lado de 2 senhores de meia-idade que usavam o mesmo tipo de boina de feltro, pareciam gêmeos. Às 9h, o burburinho foi encoberto pelo som estridente de trompas alpinas que explodiam para fora dos precários alto-falantes da cabine de projeção. Podia-se ouvir o arranhado do velho disco e o sofrimento da agulha na vitrola. Depois que as trompas se calaram, os homens, todos, inclusive os 2 velhinhos de boina, começaram a erguer os braços para cima e para baixo, num gestual vigoroso e cadenciado, e principiaram a gritar: "Átila! Átila! Átila!" As paredes do Cine Guarani estremeceram. A cena se assemelhava a um êxtase coletivo.
O vendedor movia a cabeça em todas as direções, atraído pelo ritmo dos gritos e embasbacado pelo vigor da multidão que bradava a uma só voz: Átila! 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 Mas ele jamais imaginaria o que ainda estava por vir. Uma fanfarra curta ecoou no grande salão. A pesada cortina verde vincada de franjas que fechava a boca de cena se abriu lentamente em duas partes para revelar o mistério que até aqui intrigava o vendedor. Tinha início o espetáculo, se é que se podia chamar assim. A plateia de baixo, composta por homens mais velhos, suspirou, e os rapazes do mezanino gritaram ainda mais alto. O que se viu depois foi uma cena de estranha beleza. Sobre o palco, enfileiradas, 10 jovens mulheres, vestidas em traje transparente e justo, formavam um séquito que mais parecia um desfile de lingerie em uma escola para moças solteiras. Uma depois da outra, sacolejaram até parecerem despidas sobre uma pequena plataforma. Seus rostos carregados de maquiagem expunham lábios carnudos, exagerados, engrossados pelo batom rubro-carmim. 5 delas usavam peruca loira de péssima qualidade. Havia 2 negras, 2 morenas tipicamente goianas e uma ruiva de pele muito clara e dentes brancos como pérolas. As faces brilhavam sob o efeito dos refletores presos à bambolina. As roupas atrevidas permitiam delinear seus corpos firmes, cobertos de purpurina cintilante. Mesmo a fumaça que dominava o ambiente não era capaz de esconder seus contornos. Todas exalavam um perfume doce almiscarado, um pouco enjoativo, que se misturava ao odor de cigarro e ao suor dos homens. A atmosfera era entorpecente. Um calor úmido condensava-se nas paredes do cinema e no corpo das mulheres. Elas dançavam, acenavam e atiravam beijinhos com as mãos. O gestual vulgar e desajeitado estimulava o jogo de sedução e volúpia. 10 dançarinas se exibiam iluminadas sobre o palco, enquanto os homens na plateia permaneciam encobertos pela escuridão. Nesse instante, os alto-falantes tocaram o antigo bolero mexicano cantado por um imitador do trio Los Panchos. As moças caminharam alinhadas até a boca de cena, avançando cerca de 1,5 metro em direção às cadeiras da primeira fila. Calmamente, no ritmo da preguiçosa canção, estenderam os braços para a frente mostrando as nozes que traziam na mão. Era o ponto alto da primeira parte do espetáculo e a plateia, inquieta, não parava de aplaudir. Demorou uns minutos para o vendedor se dar conta de que realmente cada uma delas carregava uma noz. Algumas as prendiam entre os seios, outras as seguravam com o indicador e o polegar. A revelação desse curioso adereço provocava uma excitação ainda maior no público. Uma noz. Uma pequena noz de casca dura e enrugada, como essas que decoram os arranjos natalinos. Eram 10 mulheres e 10 nozes. Novamente seus pensamentos foram interrompidos pelo som das estridentes trompas alpinas. Todos os olhares convergiram para a boca de cena. As 10 mulheres formaram 2 grupos de 5 e deixaram um estreito corredor entre elas. Ergueram os braços na altura dos seios num gesto curvilíneo, sincronizado, e apontaram para o fundo do palco. Os alto-falantes calaram-se, ouviu-se o rufar de um tambor, uma parte da cortina que encobria a parede de trás se abriu, revelando uma pequena porta de madeira posicionada a 1 metro do chão, com uma escada de 4 degraus logo abaixo. Novo rufar de tambor. A portinhola se abriu devagar e surgiu um homem moreno de pequena estatura, pouco mais de 1,55 m de altura e cerca de 40 anos. Era forte, exibia músculos bem torneados. O rosto indígena de traços marcantes se erguia com altivez. Vestia-se com exagero, um robe de cetim laranja amarrado na cintura, adereços de couro nos pulsos, ombreiras de pele de carneiro, botas de cano alto e uma peruca loira encebada presa na cabeça por uma bandana que mais parecia um chumaço de palha enfiado numa estaca. Átila! 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 Todos ovacionaram aquela figura que, para o vendedor, não passava de uma caricatura mal feita de um guerreiro uno. Apertado entre os 2 homens de boina no fundo da sala, falou com desdém. Quer dizer que esse tampinha é o grande Átila? Um dos senhores aproximou-se do vendedor e lhe sussurrou ao pé do ouvido.
Você não faz ideia do que esse homenzinho é capaz. Na cabine de projeção, trocaram o disco. Um batuque arranhou os alto-falantes. Átila caminhou até a boca de cena, colocando-se diante da plateia. Com um movimento rápido, abriu parcialmente o hobby de cetim, permitindo que todos vissem seu instrumento de trabalho, que, diga-se de passagem, era enorme e desproporcional em um homem de baixa estatura como ele. Sem dúvida, o adjetivo grande fazia justiça àquela peça anatômica. Não demorou para que trocassem o disco e um tango argentino invadisse o ambiente. A primeira mulher, a jovem ruiva, que deveria ser a estrela do elenco feminino, aproximou-se do ator, ergueu parte do saiote que lhe encobria a pele alva, colocou as mãos na cintura e dobrou o corpo para frente. Átila se posicionou por trás dela e, aos poucos, mas sem hesitação, penetrou-a com seu membro extraordinário. A mulher deixou escapar um gemido suave, artificial, e fez uma careta que deveria ser um sorriso, mascarando a dor que sentiu. Começaram a se mover no ritmo do tango. Caminharam por todo o palco, combinando o movimento das pernas com a música. A cada passo, um compasso, fazendo pequenas paradas para que ela mexesse os quadris e ele movesse a cintura para frente e para trás. Assim encaixados, atravessaram a boca de cena de um lado ao outro, virando-se ocasionalmente para que a plateia pudesse comprovar que ali se executava o ato carnal. O sexo, nesse estranho padedê, durou cerca de 4 minutos e encerrou quando Átila pôs para fora o seu órgão viril. A ruiva pareceu aliviada, como se escapasse de uma sessão de tortura. Ergueu o corpo e esboçou novamente o sorriso falso de antes. Com um gesto exagerado, abriu o decote, pegou a noz que trazia entre os seios e a ofereceu ao homenzinho. Um novo rufar de tambores ecoou no salão, anunciando o grande momento, o clímax da cena. A plateia calou-se. Átila segurou o pênis pela base, apontou-o para a mão da mulher e, num golpe certeiro, quebrou completamente a noz de casca dura. A música soou mais alto e todos gritaram: "Átila! Átila!", enquanto ela deixava escorrer entre os dedos os fragmentos da noz partida. O vendedor olhou boquiaberto para os senhores ao lado. Procurava em vão alguém para compartilhar seu assombro, mas não lhe deram atenção. Todos no cinema se concentravam na ação sobre o palco, porque o show estava apenas começando. Trocaram o tango por um outro bolero mexicano ainda mais cadenciado. O frenesi se mantinha em alta, a volúpia exigia mais ação. A segunda mulher se aproximou, dessa vez uma das loiras, e repetiram a cena anterior. Átila penetrou por 4 minutos, girando com ela da mesma forma que fizera com a ruiva. O erotismo excitava os presentes. No final da dança, quebrou a segunda noz com outro golpe preciso do pênis em riste. Mais gritos exaltaram a força do pequeno Uno. O tempo corria sem pressa e o ritmo dos corpos continuava intenso. Trocaram a música. Com a terceira mulher, a terceira noz foi quebrada. Em cada golpe, a plateia gritava: "Átila! Átila! Átila!". Veio a quarta mulher, a quinta, a sexta, e assim prosseguiu até que o homem penetrasse as 10 mulheres e quebrasse as 10 nozes do mesmo modo. A plateia aplaudiu vigorosamente cada momento. Ao fim de 40 minutos, o ator e as mulheres encerraram o número, vestiram suas roupas, fizeram as mesuras teatrais de agradecimento e saíram de cena. A música terminou, as cortinas fecharam e o vendedor retornou para o hotel com a certeza de que jamais veria novamente um espetáculo como esse. Nos anos seguintes, ele deixou o negócio de livros e se tornou empreiteiro. Casou-se com Helena e teve 2 filhos. Ao completar 65 anos, requereu aposentadoria e passou 1 ano sem nada fazer, exceto cuidar dos netos ocasionalmente. Quando a vida caseira se tornou enfadonha, decidiu voltar a trabalhar na atividade que lhe pareceu mais cômoda, a venda de enciclopédias. O ano era 1997. A internet começava a anunciar a derrocada do mercado de livros impressos
e a dificuldade para oferecer coleções porta a porta era grande. O vendedor resolveu prospectar o interior de Goiás e se pôs a caminho da mesma Urutaí que conhecera no passado. À noite, ao chegar, hospedou-se no velho Danúbio. Trocou de roupa e desceu para a recepção. Desta vez, não tomou a sopa morna, não havia mais o restaurante. Acendeu um cigarro, hábito que jurara a esposa abandonar, e saiu para perambular. Ao fazer a curva da rua, deparou com a Praça do Coreto. Deteve-se incrédulo por alguns instantes e jogou o cigarro fora antes que a brasa lhe queimasse os dedos. Lá estava o velho cartaz, de letras vermelhas, apoiado sobre o cavalete. Sexo ao vivo, o Grande Átila, Cine Guarani, 21h. É impossível! Exclamou. O homem que vira fazia 30 anos, demonstrando uma força sobre-humana, um brio masculino inigualável, um poder de destruição preciso. Hoje seria um velhote. Deve ser o filho, o neto, outro Átila, pensou. Já era quase 9h. Caminhou apressadamente para o fundo da praça, atraído pelas recordações. Viu-se novamente diante do Cine Guarani. Notou que a luz azul do neon piscava com falhas intermitentes. A pintura da parede estava desbotada e o belo reposteiro de veludo vermelho fora substituído por uma portinhola de alumínio. Comprou o ingresso e foi para a plateia. O cinema tinha algum público, sim, mas não estava apinhado de homens como na primeira vez. Encontrou com facilidade uma cadeira e se sentou. Olhou em volta. Tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, diferente, embora não soubesse o quê. 10 minutos depois, as tropas alpinas interromperam a calmaria. O espetáculo estava prestes a começar. Contudo, como ele pressentira quando a cortina se abriu, o que surgiu não era exatamente o que esperava. No palco, enfileiradas, estavam as mesmas 10 mulheres. A ruiva, as 5 louras falsas e as outras. Os corpos semicobertos por uma lingerie discreta não escondiam a passagem dos anos. Sentiu-se estranhamente solitário, envelhecido como aquele cinema que já vira dias melhores. Pensou em sair e voltar para o hotel. Em vez disso, continuou sentado. Tocaram o mesmo bolero mexicano. Elas começaram a se movimentar no palco e, apesar dos gestos contidos pelos limites da idade, eram graciosas e exibiam uma sensualidade madura. Um rufar de tambor. A porta do fundo do palco se abriu, revelando o homem baixo de ombros arqueados que, a despeito da idade avançada, demonstrava vigor. Vestia apenas o robe de cetim com as pontas já puídas e, no lugar das botas, chinelos Raider. Sim, lá estava o mesmo homem. Não houve o frenesi de antes, mesmo assim a plateia gritou seu nome, numa homenagem que resistiu ao tempo. Átila! 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 Como é que esse homem pode fazer esse mesmo espetáculo há mais de 30 anos? Perguntou-se inúmeras vezes o vendedor. Foi nesse momento que reparou um detalhe que lhe escapara na abertura das cortinas. Agora, ao lado de cada mulher, em vez da pequena noz, fora colocado um coco. Um coco da praia, do tamanho de uma bola de futebol de salão. O show era basicamente o mesmo, embora a ação fosse mais lenta. Átila penetrava a primeira mulher, a ruiva, que se manteve no posto de primeira-dama e caminhava encaixado nela umas poucas vezes pelo palco. Ao cabo de 2 minutos, o estranho ato se consumava. A mulher segurava o pesado coco da praia com as 2 mãos e o pequeno homem o quebrava com um vigoroso golpe do pênis. Fez isso por quase 1 hora. Penetrou as 10 mulheres e quebrou os 10 cocos. Fim do espetáculo, os poucos espectadores daquela noite deixaram o Cine Guarani, mas o vendedor continuou imóvel na cadeira por alguns minutos. A força que aquele senhor demonstrara no palco o levou de volta aos tempos em que fora também jovem e viril. Decidiu que não sairia dali sem conhecer de perto o símbolo do macho persistente, o homem mais homem do Brasil, o Grande Átila. Foi até ao camarim, bateu a portinha e ouviu uma voz rouca dizer: "Tá aberta!" Entrou no pequeno recinto e encontrou o homenzinho sentado num tamborete, ao lado de um cabide no qual descansava o robe de cetim puído. Vestia calça de brim, camisa social xadrez,
um boné de caminhoneiro que escondia a calvície e usava pesados óculos de grau. O vendedor se aproximou. Seu Átila, estou maravilhado. O senhor é um fenômeno. Estive aqui há 30 anos, assisti ao show. Parabéns, parabéns. O senhor é um exemplo para a juventude. Átila estendeu a mão, cumprimentou o vendedor e agradeceu. Mas, seu Átila, posso fazer uma perguntinha? À vontade. Por que o senhor trocou as pequenas nozes pelos cocos? O velho ator desceu os olhos ao chão e ficou em silêncio alguns segundos, até que, de uma maneira vaga, ergueu a cabeça para o admirador, fez uma pausa e respondeu. Meu amigo, depois de 30 anos nessa profissão, eu fiquei com a vista cansada. Esse foi mais um conto do podcast O Último Filme Contos de Cinema e Humor. O livro impresso você encontra nas livrarias mais alternativas do Rio e de São Paulo. Se preferir ler no digital, a versão Kindle está disponível na loja da Amazon. A trilha sonora é de Paulo Baiano e essa é uma realização da Yupa Brasil Produções.